O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, a Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresenta Empreendedor em Ação, seu Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olha eu aqui de novo na Rádio Unimontes, na 101,1. Toda quinta-feira, às 18 horas, você tem um encontro comigo aqui para a gente falar sobre empreendedorismo. Eu sou a Ariane Galdino, sou anfitriã nessa jornada empreendedora. E o nosso programa tem o apoio da Fadenor, da Classic Men's Club, da Crijóis e da Impremix. Você que está precisando de serviço gráfico, ó, a Impremix tem excelência aí na produção. Gente, é o seguinte, de acordo com estudos da Fundação Oswaldo Cruz, 72% dos brasileiros sofrem de doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Agora imagina você, nós que somos empreendedores, quem está pensando em abrir um negócio, quem está pensando em reformular o negócio, pois é, a gente tem que lidar aí com diversos desafios durante o dia, né? E chegar em casa e não conseguir descansar é o ó. Então, assim, o reflexo dessa situação é muito negativo, né, para os nossos negócios. E é por isso que nós convidamos aqui a especialista em sono, Jéssica Rodrigues, que vai trazer dicas especiais para quem está passando por esse problema. Então, empreendedores e aspirantes ao empreendedorismo que estão aí com dificuldade para dormir, o negócio está tirando seu sono, seja bem-vinda, Jéssica. Nós temos aqui um remédio. Muito obrigada, Ariane. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Resumidamente aqui, eu sou Jéssica Rodrigues. Iniciei na área do empreendedorismo após a maternidade, né? Meu filho nasceu, eu vi a necessidade de estar mais em casa com ele. E então me empreendi nessa área do sono, porque eu passei pela privação de sono quando meu filho nasceu. Sim. E não consegui normalizar esse sofrimento. Tinha muita dificuldade em trabalhar quando acabou minha licença maternidade. E eu fui estudar sobre o sono e fui empreender nessa área. Hoje eu trabalho exclusivamente com consultoria do sono infantil, mas também faço educação do sono dos adultos. Por isso estou aqui, né? Legal, muito bom. Então, a minha maternidade me trouxe para esse lugar de empreender, com muita alegria. E já tá vindo outro no forninho aí, né? Porque aqui nos bastidores a gente conversa até, né, gente? Já tem outro bebê no forninho aqui. Sim, eu sou mãe do Theo, de quase 5 anos. Estou gestando meu segundo bebê. Vou completar 3 mesinhos de gestação. Então a gente não sabe nem se é menino ou menina ainda, né? Não sabemos. Legal. Jéssica, mas seja bem-vinda, acho que é um tema super importante, assim, eu falo enquanto empreendedora, eu já passei por vários períodos, assim, de privação de sono e tudo, hoje eu lido melhor com a situação, e eu sei, assim, o quanto isso influencia no meu dia a dia, assim, no humor, na cabeça tá boa para você pensar em soluções, para você inovar, pra você olhar para o negócio com um filtro que seja saudável, né? Então, assim, faz muito sentido, então a gente achou que realmente valeria muito a pena a gente falar sobre o sono de qualidade aqui, né? Porque a gente sabe que é fundamental para a saúde, para o bem-estar. Mas, assim, eu queria que você falasse como que essa relação, ela se aplica especificamente aos empreendedores, que muitas vezes têm uma rotina intensa e cheia de desafios. Tá, vamos lá. A gente tem que entender que o sono, ele não é concorrente do empreendedor. Você não tem que lutar contra ele, né? Você entendeu? O tic-tac tá aí dentro da minha cabeça. Escute essa moça. Então, o sono, gente, é uma necessidade básica, uma necessidade fisiológica do corpo. Assim como a gente precisa alimentar para se manter vivo, a gente precisa dormir. E existe um mito de que quanto mais você trabalha, mais sucesso você tem. Porque, na verdade, o trabalho ele tem que estar associado a um bom sono de qualidade. No caso do empreendedor, por exemplo, ele, pelo menos no primeiro momento, ele precisa ser multitarefas. Ele faz muitas coisas, ocupa várias funções, até esse negócio deslanchar e ele começar a terceirizar, né? Então, imagina só você que não dorme bem, não acorda tão disposto e no outro dia tem que ter criatividade, né? Para pensar como que você vai se destacar no mercado de trabalho. Sendo que essa criatividade está limitada em razão de um sono de qualidade ruim ou de pouco sono, né? A gente tem que pensar que, além da quantidade de horas, hoje a gente tem uma recomendação de dormir de 7 a 9 horas, uma média de 8 por noite para adultos. Tem pessoas que dormem 6 horas e falam, não, tá tudo bem, eu me sinto bem, né? Sim. Mas veio um estudo aí que foi feito na Califórnia,
que foram feitas amostragens. Pessoas que dormiam 8 horas por noite, pessoas que dormiam 6 e diziam se sentir bem, certo? E qual que foi o resultado? Eles passaram por testes que exigiam concentração, leitura e interpretação de texto e raciocínio lógico. Os resultados de quem dormiu 8 horas ou mais eram infinitamente maiores do que quem dormiu 6 horas. Essas pessoas que dormiam 6 horas e diziam estar bem, elas tiveram pior desempenho cognitivo. Entendi. Então as pessoas têm que pensar assim, não é sobre como eu me sinto, porque isso a gente consegue mascarar, né? Você acorda, o que você faz quando você acorda? Você toma um café. Um café é um estimulante. Verdade. E o ideal não é isso. O ideal é você deixar o seu corpo despertar naturalmente. Então, quais seriam os sintomas de quem está passando por uma privação de sono, de um empreendedor que precisa ter um olhar atento para o sono, né? Como você acorda? Disposto, cansado, necessitando de uma xícara de café? Você está bem para ir, por exemplo, pensar em uma nova estratégia de negócio? Então a gente tem que pensar como você acorda, como você fica nas primeiras horas da manhã, porque se é uma pessoa que fica bocejando o tempo todo, que está sempre cansado, que não tem muita disposição para raciocínio, fica adiando as tarefas para o turno da tarde, é sinal de que o sono não foi de qualidade. Não foi suficiente, né? Exatamente. Eu tenho, na verdade, eu sou muito ligada, né? Eu acho que eu funciono 220. E aí, eu acordo, assim, o que você tá falando das horas de sono, eu tô aqui pensando, gente, meu celular fala pra mim à noite, assim, você precisa dormir 7 horas e 40 minutos, você precisa dormir 8 horas, não sei o quê, porque ele conta lá o tempo deitado, de descanso e tal. Eu falo, coitado, né? Hoje, essa noite, eu vou conseguir dormir só 6 horas, que eu tenho que acordar a tal hora, né? E quando eu acordo, geralmente eu acordo com disposição. Dificilmente eu dou bocejo, assim. Aí eu acordo, tomo uma aguinha, depois eu tomo um café. E, menina, eu não sei o que acontece, não. Parece que eu ponho na tomada. E aí eu vou, assim, com um tratorzinho. Aí quando é à noite, pra eu poder dormir, aí eu preciso deitar, assim, uma meia horinha pra dar uma acalmada, para eu conseguir ter o sono. Aí, essa meia hora de acalmada, eu aprendi a fazer. Isso. Porque eu não fazia isso, não. Né? Eu já chegava e deitava e ficava... É Morpheus, né? Morpheus, por favor. Joga aqui a gotinha do sono. E a gente que é empreendedor, a gente realmente tem essa dificuldade de às vezes, chegar nesse ponto de análise, né? Da nossa jornada diária. Porque, assim, com o ambiente de trabalho, que influencia muito na qualidade do sono, lógico, né? A gente tem casos ali de níveis de alto estresse, né? Às vezes eu tô ali, minha semana tá tranquila, mas tem semana que é muito difícil. Então, assim, na sua opinião, assim, enquanto estudioso, especialista do sono, quais aspectos do ambiente de trabalho que você acha, assim, que são mais prejudiciais para uma boa noite de sono? Fora a falta de dinheiro. Não vai falar na falta de dinheiro. Devemos pensar, né, em ambiente onde tem muita luz artificial, né? Que o ideal seria a gente aproveitar a luz natural, a luz do sol, deixar uma janela aberta, diminuir as luzes artificiais. O excesso de barulho também pode ser muito prejudicial. O próprio estresse do trabalho, quem lida ali, por exemplo, com metas, no final do mês ainda não atingiu a meta, isso deixa um clima muito tenso, né? E em relação também à falta de suporte para que você tenha uma boa alimentação no ambiente de trabalho. Se a gente for parar para pensar que um empreendedor, ou mesmo quem está trabalhando CLT, passa a maior parte do seu dia no ambiente de trabalho, esse ambiente ele tem que estar minimamente disponível para essa pessoa pelo menos ter uma qualidade de vida ali dentro, né? Então, a luz natural é fundamental. Sempre que possível, apague a luz e abre a janela, né? A gente sabe que em Montes Claros é muito calor e tem hora que o ar-condicionado se faz necessário. É inevitável, né? Mas sempre que possível. Então, por exemplo, fazer boas escolhas no sentido de alimentação. Ter sempre uma fruta no seu ambiente de trabalho, para que você coma cada vez menos industrializados. Porque a gente sabe que a relação sono e alimentação ela é direta. Se você se alimenta bem, você tende a ter um sono de qualidade. Se você se alimenta mal, isso vai refletir na qualidade do seu sono. E como você fica no seu ambiente de trabalho, provavelmente você faz café da manhã, almoça, lanche da tarde. Então, são muitas refeições que você precisa ter um olhar atento para isso também,
Entendi. Não pode só, eu vou fazer um fast food, porque eu tô com pressa, né? Eu vou trocar um almoço por um sanduíche, por isso, por aquilo. Um salgado. Exatamente. Então, a gente está comprometendo... Será que eu faço isso, gente? Não, gente, eu não faço. Ariane. Então, assim, são coisas que a gente nem imagina que pode impactar ali na qualidade do sono e que está impactando diretamente, não é indireta, é diretamente. Então, todas essas questões valem uma atenção, né? Eu falo... Grandes empresas, por exemplo, aqui em Montes Claros, já estive em grandes empresas para falar da qualidade do sono do adulto. Legal. A gente tem ali o momento da alimentação, né, que tem os refeitórios, e tem um momento de pausa. Jéssica, mas é previsto por lei, o empregado ele tem que ficar ali 1 hora de descanso. Se é previsto por lei, é porque a gente ganhou esse direito em algum momento, né? Porque viu-se a necessidade do descanso. Só que o empreendedor, o que ele faz? Não preciso do descanso. Eu vou aproveitar meu horário de almoço para trabalhar. Isso aí eu faço, isso eu não posso nem falar nada aqui. Não sei o que queimou, que a gente fala assim, minha língua até queimou. Isso eu faço mesmo, eu vou diretão, assim. É muito importante o tempo de pausa, porque a gente tem que respeitar a fisiologia do nosso corpo, né? Se você acabou de fazer uma refeição, todo o seu corpo está concentrado na região abdominal para fazer a digestão dessa comida. Se você não respeita isso, você está indo contra a fisiologia natural do corpo. Então, é importante, mesmo que você não tire um cochilo, porque tem pessoas que gostam. Gente, é por isso que a Jéssica tem esse roxinho, assim, ela não tem nem olheira. Você dorme bem demais, né, Jéssica? Eu tenho olheiras, maquiagem serve pra isso. Não tem nada, tá toda linda aí, gravidinha ainda, enjoando. Obrigada, tô mesmo. Então, a gente tem que considerar essa pausa, né? Para algumas pessoas, ainda tem aquela cultura de tirar um cochilo após o almoço. Isso pode ser muito benéfico para o sono, mas a gente tem que avaliar porque é muito individual. Tem pessoas que fazem um cochilo ali de 20, 30 minutos após o almoço e isso mata o sono, porque aí ela vai dormir à noite e fica 2 horas ali rolando na cama, tentando pegar no sono e não consegue. Mas para outras pessoas é muito benéfico esse cochilinho após o almoço. Então a gente tem que avaliar de que forma que isso pode contribuir ou não para esse empreendedor que tem uma vida tão agitada, tão acelerada. Eu tinha um colega de faculdade que ela falava comigo assim, Ari, são 10 minutos. Eu tenho um relógio biológico, assim, eu almoço, aí eu sento no sofá, eu não preciso nem deitar. Ela falava assim, é 10 minutos, pode olhar no relógio. Eu fecho o olho, abro, menina, eu tô renovada. Agora, se eu não tiro esses 10 minutos, sai de baixo. Todo mundo nem conversa comigo, o povo já sabe. É como se fosse revigorante, né? Para algumas pessoas Nas minhas empresas, eu tento fazer com os meus colaboradores, assim, pra você ver, a gente faz pros colaboradores, não faz pra gente, né? Exato. Mas assim, eu tenho uma preocupação grande, então... O que a gente fez? A gente conseguiu fazer uma copa, né, para eles nas lojas. E assim, lembrando que a gente tem loja de shopping, né? Então, assim, é difícil fazer isso. Mas tem lá geladeirinho, micro-ondas. E aí, o que eu fiz? Eu comprei colchonete. Ótimo. Entendeu? Então deixa o colchonete para eles, porque eles podem descansar no estoque ou na oficina. Eu não tenho espaço para ter um ambiente maravilhoso para eles descansarem. Eu queria ter uma salinha, né? Uma coisa bem legal, bem bacaninha, bem nível novo nosso, na nossa região aqui. Mas eu faço o que eu posso. E assim, eu vejo que para eles já é algo que faz diferença. Com certeza. E eu vejo eles usando. Então, às vezes eu vejo, almoça na copa e tal, e vai lá, pega o colchonete e dá uma descansada, entendeu? E realmente, assim, a gente percebe que isso faz diferença, porque os estudos mostram, né, Jéssica, que a privação de sono ele pode reduzir significativamente a produtividade. Então, a gente precisa se atentar para isso, né? Exato. Assim, e na sua opinião, como é que a qualidade do sono ela vai refletir no desempenho e na eficiência de um empreendedor no dia a dia? Assim, quando aqui a gente olha e fala assim, ó, que a pessoa está precisando dormir, viu? Exatamente. A gente tem que pensar assim, que quando um empreendedor ele dorme bem, ele vai acordar disposto e vai permanecer disposto ao longo do dia, né? Ele vai ter mais facilidade de concentração, né? Porque a gente sabe que esse empreendedor, além de pensar em estratégias de negócio, ele tem que fazer contas, né, do seu negócio, para ver de que forma que ele pode aumentar os lucros e diminuir as despesas. Então, ele vai ter mais facilidade de concentração, ele vai ter mais bom humor, que isso é um diferencial competitivo. Você já entrou num lugar que o dono chega para te atender com aquela cara fechada de que exatamente isso que você falou, precisa dormir. E como? Então, o bom humor também, ele dita muito no seu negócio, né? Ele vai ter muito mais facilidade, bom humor, sensação de bem-estar, né?
para dialogar, para pensar estratégias, para estar ali disponível para esse público e para fazer a diferença perante seus concorrentes. Porque o bom humor, ele faz a diferença. Se você é bem atendido em estabelecimento, você quer voltar. Isso é muito positivo. Você vai indicar. Né? Então, para o empreendedor, a gente precisa desses requisitos. E isso está relacionado ao humor, que está diretamente ligado à qualidade do sono. Pessoas que não dormem bem são mal-humoradas mesmo. Não é? Uhum. Inclusive, a questão da própria criatividade, né? Você falou anteriormente, mas a gente não extrapolou o assunto. Essa coisa, assim, a criatividade, porque ela está ligada também a você ter uma rotina adequada, né? Aí você tá bem disposto. Essa questão do humor também vai influenciar, não vai? Como Com certeza. Você vê essa relação com o contexto empresarial? Porque no contexto empresarial, a gente precisa estar inovando o tempo inteiro. A inovação é realmente uma chave de sucesso pra gente, né? Ou seja, a gente precisa estar com a cabeça boa, com o olhar apurado, para que a gente consiga fazer esse tipo de coisa, né? E como a gente sabe que a falta de sono, ela prejudica a capacidade de tomar decisão, especialmente em situações críticas, não é? Sim. Como que esse impacto ele acontece, sim? E quais as consequências para os negócios, né? Vamos considerar que a criatividade é um diferencial competitivo, né? Tem muita empresa fazendo mais do mesmo, né? Sim. Concorda comigo? Concordo. Então, quando vem alguém fazendo algo novo, indica que essa pessoa está disposta, com um cognitivo pronto para pensar fora da caixa. Legal. Né? Que é o diferencial competitivo. Então, a gente tem que considerar assim, o sono não é perca de tempo. Eu não estou perdendo tempo quando eu invisto no meu sono. Eu não estou deixando de ganhar dinheiro quando eu invisto no sono. Porque se eu durmo bem, no outro dia eu vou produzir muito mais. Eu vou estar muito mais criativo para pensar estratégias de negócio, para lidar com os meus colaboradores. Porque a gente sabe que é também um desafio muito grande para o empreendedor lidar com a mão de obra. Sim, né? Porque são pessoas. Tem dia que a pessoa não está bem, outro dia ela está ótima, dando bom dia. Verdade. E o empreendedor está ali todos os dias lidando com os humores diferentes de cada Tendo um. que trabalhar a inteligência emocional ao extremo para estar sempre numa sintonia de tolerância mesmo, né? Exatamente. E aí, puxando um pouquinho o gancho, a gente tem que pensar também na saúde mental do empreendedor. Pois é, eu queria até te perguntar sobre isso, porque para a gente fazer essa entrevista, né, eu li alguns dados, e aí, de acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, né, o IBOP, né, o que a gente, brasileiro, todo mundo conhece o IBOP, 65% dos brasileiros têm baixa qualidade de sono. Mas, no entanto, as estatísticas, assim, pioram, porque só 7% procuram ajuda médica. Sim. Né? Então, assim, essa pesquisa do IBOP, se vocês quiserem ir, ouvintes procurarem, ela se chama Mapa do Sono. Ela foi feita com quase 3 mil brasileiros, entre homens e mulheres e maiores de 18 anos. Desses, 34% disseram ter insônia, mas 21% que falaram assim, eu tenho diagnóstico. O pessoal falou assim, não, eu acho que eu tenho, mas os 21% têm diagnóstico. Então, assim, um dos grandes problemas da insônia talvez seja até isso, né? Porque as pessoas desacreditam que ela é uma doença que precisa de ajuda profissional, né? E essa pesquisa, Mapa do Sono, ela ainda apresentou pra gente um dado de que 77% dos entrevistados garantem que a insônia acontece devido a outras enfermidades também. Tipo assim, doente por alguma coisa e tal, mas assim, aí a gente fica pensando, né? Será que é mesmo? E assim, na vida do empreendedor, isso talvez seja algo ainda mais impactante, porque existe essa relação entre sono e saúde mental, que é uma relação bem estabelecida, né, Jéssica? E direta. Né? A gente sabe que pessoas que são privadas de sono por muito tempo, a médio e longo prazo ela vai apresentar uma depressão, uma crise não, sintomas de ansiedade. E isso na vida do empreendedor é o quê? É perda de dinheiro. Verdade. Né? Porque o empreendedor ele tem que estar ali no seu negócio todos os dias. Se ele adoece fisicamente ou mentalmente, né? Porque a gente sabe que a privação de sono também compromete a nossa imunidade. Isso vai comprometer diretamente o seu negócio. Então a gente tem que pensar que o sono não é perda de tempo. O sono é investimento na vida do empreendedor. Né? Sobre a pesquisa em relação à insônia. Como que a gente considera, quando que a gente considera a insônia? Existe um termo que chama latência de sono, que é o tempo que se leva para adormecer a partir do momento que você tenta dormir. Você entrou para o quarto e aí deixou o celular, apagou a luz, quanto tempo eu levo para dormir? Se for mais de 30 minutos, já é considerado um quadro de insônia. Né? Se a pessoa fica ali rolando para um lado e para o outro, é considerado um quadro de insônia. No entanto, existem também
fatores que poderiam minimizar esses danos, que é a higiene do sono, que é o que a gente faz 1 ou 2 horas antes de dormir, que vai favorecer esse sono, higiene que vai diminuir do sono. isso, que vai diminuir a latência do sono, né? Então, por exemplo, 1 hora antes de dormir eu vou deixar meu celular, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer alguma atividade relaxante, né? Eu vou tomar um banho mais calmo, numa meia luz, né? Porque a gente pensa assim, que o hormônio do sono, que é a melatonina, ele é produzido na escuridão. Enquanto a gente está com a tela do celular na frente do rosto ou com a luz do quarto acesa, a gente está inibindo a produção da melatonina, né? Então a gente precisa preparar o nosso corpo para que o corpo entenda que é a hora de adormecer. Por que a gente tem que pensar nessa escuridão? Um dos reguladores do sono é o ritmo circadiano, que é o que acontece nas 24 horas do dia, a partir do sol nascer e a partir depois do pôr do sol. Então, na hora que o sol nasce, o nosso cérebro entende que é dia e começa a produzir o hormônio do dia, que é o cortisol, que é o que nos mantém alerta e ativos. Quando o sol se põe, o nosso corpo entende que é hora de pausar, de adormecer. Se a gente tem muita influência da tecnologia, né? Mas se a gente morasse lá na roça, sem energia elétrica, na hora que o sol se põe, o que acontece? As galinhas sobem na árvore para dormir. Nós também faríamos a mesma coisa, porque não teria nenhuma influência de tecnologia, de luz elétrica, né? E o nosso corpo ia estar pronto para dormir. Assim que o sol se põe. De qualquer jeito, né? Exatamente. Por que a gente não dorme 6, 7 horas da noite? Além da nossa necessidade de sono ser menor do que de um bebê, por exemplo, né? Bebê precisa dormir de 10 a 12 horas. Um adulto precisa de 7 a 9. Então, não tem necessidade da gente dormir 7 horas da noite. Senão, a gente ia acordar de madrugada pronto para começar o dia. Então, a gente acaba dormindo um pouco mais tarde. Mas essa higiene do sono é lembrar o nosso corpo de que ele pode produzir esse hormônio, né? E a gente vê, assim, um uso indiscriminado desse hormônio, que até pouco tempo era proibido aqui no Brasil e foi liberado pela Anvisa, e as pessoas usam a melatonina como se fosse assim, um sedativo. Vou tomar melatonina para dormir bem. Perguntar da melatonina agora, porque virou moda, né? Virou moda, exatamente. E sabe o que as pessoas não sabem, Ariane? Existem exames laboratoriais que medem o nível de melatonina. E eu nunca vi ninguém que já fez esse exame. Pode ser feito por sangue ou por saliva. O diferencial desse exame é que ele precisa ser colhido à noite. Aqui em Montes Claros não tem como fazer esse exame, porque a gente não tem laboratório 24 horas. Verdade. Né? Em Belo Horizonte, por exemplo, seria possível. Mas aí a pessoa não sabe como que está a produção natural, endógena desse hormônio, e vai lá e começa a tomar um hormônio para dormir bem. Só que existem estudos... Então a melatonina é um hormônio. Não é uma suplementação. Não, é um hormônio que o nosso próprio corpo produz. Eu sempre achei que era uma suplementação. Não é. E as pessoas tomam como se fosse uma balinha. Teve uma época que eu tomei melatonina. Aí eu cheguei por conta própria, né? Porque eu estou errada, eu sei. E aí eu fui no médico e ele me perguntou assim, você tá tomando algum remédio, Conchina? Eu falei, não. Aí eu lembrei, não, tô tomando um suplemento que é melatonina, mas não é remédio, né? Ele falou, não, é bem pior. Aí eu falei, como assim? Ele falou, olha, se você fica tomando melatonina, seu corpo vai entender que tem alguma coisa acontecendo ali que ela está sendo produzida. Então, o seu corpo vai parar de produzir ela naturalmente. Ou seja, você está criando uma bola de neve na sua vida. Tipo, nunca mais eu tomei melatonina. Exatamente. Porque para mim eu não sabia, né? Então, às vezes, por falta de informação, Sim. E a coisa vira moda, né? Sim. Isso que você está falando é super importante. Exato. Porque a pessoa fala assim, eu demoro para dormir. Então, eu vou tomar melatonina e vou dormir rapidinho. Realmente, você dorme rápido, mas você não garante que você vai permanecer dormindo. Você pode, por exemplo, acordar na madrugada e ter dificuldade em dormir de novo. E existem estudos que apontam que o uso prolongado da melatonina pode trazer um quadro de depressão a longo prazo. Então, outra coisa que eu não sabia. Exato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz para resolver um problema pontual, porque a médio e longo prazo as consequências podem ser muito graves. Então, a gente tem que pensar assim, como que eu posso melhorar meu sono para a vida? Sim, né? Como que eu posso melhorar os meus hábitos? Fazer uma atividade física é fundamental para a produção dos hormônios do bem-estar. Isso vai refletir na qualidade do sono. Alimentação boa. Ter contato com a natureza, que é um ponto importantíssimo. Às vezes a pessoa fica assim, meses sem ir num parque. A gente tem bons parques aqui em Montes Claros. É verdade. Isso vai refletir também na qualidade do sono de toda a família. Vai no final de semana, não dá para ir na semana, porque é corrido.
né? Mas sempre que possível, fazer um aterramento, andar descalço na areia, na grama. Por quê? Porque o nosso corpo precisa disso para regular o ritmo circadiano, que é o regulador do sono. Eu quero que você fale um pouco mais pra gente dessas dicas aí, né? Pra gente poder alcançar uma qualidade de sono melhor. Quero que você recomende mais aí, viu? Mas aí nós vamos fazer esse segundo bloco, o nosso primeiro bloco acabou. Então, assim, você que está escutando a gente, deixa eu te falar uma coisa. No segundo bloco, nós vamos ter a Jéssica, que é especialista em sono. Ela vai falar pra gente mais práticas aí para melhorar a qualidade do sono. E a gente vai falar um pouco sobre a questão da cultura do hustle, no mundo empresarial, que muitas vezes, né, a gente fica observando aí. Você sabe o que é isso? Pois eu só vou te contar no segundo bloco. Não vale Google, hein? Então fica aí, porque agora o Paulo vai tocar aquela música maravilhosa e a gente volta no segundo bloco com mais informações. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal lá no YouTube, Empreendedor em Ação. Lá você fica por dentro de todos os podcasts que a gente gera aqui na Rádio Unimontes. E além disso, tem vários shorts, vários vídeos lá dos bastidores, dos nossos entrevistados, que são assim, feitos com muito carinho para que você tenha o melhor da informação acerca dos temas que circundam aí o mundo dos empreendedores, tá? Qualquer coisa também, sugestão, crítica, pode mandar pra gente no e-mail, que é o empreendedoremeação@gmail.com.br, e me segue lá no Instagram, Ariane Galdino _reinventa. É um Instagram feito para você que é empreendedor, para mulheres, lideranças femininas, não é? Então lá eu divido e compartilho muitas dicas e muitas possibilidades aí, quem sabe até oportunidades para você estar visualizando dentro dos seus negócios ou mesmo estar construindo aí, né, essa possibilidade de ter o seu negócio próprio. Então a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco aqui na Rádio Unimontes. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A Classic Men's Club, a melhor loja de moda masculina da região, possui 3 unidades para te atender na medida certa. Trabalhamos com as marcas selecionadas e exclusivas: Lacoste, Aramis, Calvin Klein, Levi's, Osklen, Oficina Reserva, Classic Men's Club, Reserva, Vor, Hall, Kingjoy, Doctors e muito mais. Você conta ainda com serviço de alfaiate e atendimento personalizado, além de estacionamento gratuito na loja do centro. Classic Men's Club, vestindo e calçando o seu melhor estilo. Ibituruna Shopping, Montes Claros Shopping e Rua Doutor Veloso, 503, Centro. Siga, criar a sua renda ou fazer disso um negócio. A Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o nosso segundo bloco. Eu com essa vozinha aqui de pessoa com nariz entupido, de sinusite. Esse clima, quem não, né? Quem nunca? Enfim, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Empreendedor em Ação. É o nosso programa aqui na Rádio Unimontes, na 101,1, essa rádio que impulsiona a cultura regional e também a informação de qualidade. O nosso programa tem o patrocínio da Classic Men's Club, da Cris Joias, da Fadenó e da Impremix. Serviços gráficos, gente, é com a Impremix. Não se esqueça de seguir a gente no nosso canal, no Empreendedor em Ação, no YouTube. E a gente está aqui hoje com a Jéssica Rodrigues, ela que é especialista em sono, está trazendo dicas pra gente aqui, ó, especiais para nós somos empreendedores, e outra, nos alertando com relação a algumas condutas, não é, Jéssica? Que a gente
pode evitar e outras que nós podemos potencializar. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre a questão das práticas para melhorar a qualidade do sono, mas aqui nos bastidores a gente entendeu que tem mais, viu? Então eu queria que você falasse só mais um pouquinho pra gente sobre práticas pra gente melhorar essa qualidade do sono, né? Assim, especificamente a gente que é empreendedor, que tem uma rotina de trabalho intensa e frequentemente estressante. Certo, vamos lá. Recapitulando, né, eu tinha falado da importância da alimentação, é fundamental, porque quando a gente tem uma dieta muito desequilibrada, com muitos alimentos ultraprocessados, isso vai fazer com que o nosso corpo demore mais para processar esses alimentos, gaste mais energia e nos deixe mais cansados. Então, a alimentação saudável é fundamental, está diretamente relacionada à qualidade do sono. Atividade física, e aí eu trago um detalhe, é preciso, para quem ainda é sedentário, é muito importante você avaliar qual o melhor horário para fazer atividade física. Para algumas pessoas, fazer no final do dia é ruim, porque o corpo vai demorar para desacelerar e conseguir induzir o sono. Então, é importante avaliar. Faça ali uma semana de manhã, uma semana à noite, qual horário você se sente melhor e consegue dormir mais rápido. A atividade física, ela é fundamental para tudo na vida. E para o sono, mais ainda. Então, a gente tem que pensar, o empreendedor é muito ocupado, não consegue fazer atividade física todos os dias. 3 vezes na semana é possível? Já ajuda, né? Ou só final de semana? Não é o ideal. Mas a gente tem que buscar o que é dentro da realidade de cada um. Não dá também para pensar num cenário ideal que não encaixa na realidade de muitos, né? Então, atividade física é fundamental. Contato com a natureza. Tem gente que acha assim, isso é bobagem, só criança que precisa disso. Oi, criança precisa e os adultos também. Também, né? Eu atendo muitas famílias que eu coloco assim, no checklist do dia. Ir na pracinha, ir no parque, porque é o momento do nosso corpo se reconectar com a natureza. Imagina só, Ariane, quando a gente tem contato com a natureza, a gente ativa nossos 5 sentidos. Que legal. Né? A gente não pensa nisso, não, né? Não pensa. Olha, a gente tem a visão, né? É muito mais colorido a natureza do que dentro de um ambiente fechado. Com certeza. A gente tem a audição, os pássaros cantando, os animais. Isso a gente não tem dentro de ambiente fechado, né? A gente tem o paladar, quando a gente tem a oportunidade de pegar uma fruta do pé, ou mesmo uma mini horta dentro de casa, quem mora em apartamento, um pezinho de hortelã, de manjericão, aquilo ali traz vida para dentro de casa. Bem-estar, né? Exatamente. A gente tem o olfato, que é o cheiro mesmo das coisas, e o tato, né? Então é importante também se despir. Eu vou na pracinha, eu vou no parque, eu tiro o chinelo, eu tiro o sapato, eu piso no chão. Eu deixo o meu corpo se conectar com a terra. Porque isso vai regular o nosso ritmo circadiano, o nosso ritmo biológico. Na hora de dormir vai ser muito mais fácil. Eu não vou ter aquela dificuldade, aquela rola para um lado, rola para o outro, aquela insônia que a gente acabou de falar no primeiro bloco. Então, o contato com a natureza é fundamental, né? E a gente tem que tomar cuidado também com o tabagismo, o excesso de bebida alcoólica, que isso também é muito prejudicial. E saúde mental. A gente precisa estar bem mentalmente para que tudo na nossa vida flua, né? Imagina aí um empreendedor cheio de contas para pagar. Na hora que ele deitar, ele não vai conseguir dormir. Se a saúde mental dele tá boa, se ele tem um acompanhamento com um especialista uma vez por semana. Gente, hoje em dia tá tão mais fácil, a gente consegue fazer terapia online, né? Verdade. Você para ali 40 minutos do seu dia, faz um acompanhamento terapêutico e pensar que remédio não é solução para tudo, né? A gente pode buscar opções mais saudáveis, né? Então, saúde mental também é uma dica aí que vale para todo mundo, não só para o empreendedor, para que a gente reflita lá no sono, na hora de dormir. E as terapias integrativas estão aí para isso também, né? A homeopatia, né? E várias possibilidades. Agora mesmo, lá nas nossas empresas, a gente conseguiu fazer um plano de telemedicina para os nossos colaboradores. E lá na telemedicina tem a terapia. Então, assim, não tem coparticipação, e é ilimitado, então eu entendo que eles vão poder fazer ali uma vez por semana, né? Que a gente observa os comportamentos, a gente percebe que tem alguns colaboradores que eles precisam de um acompanhamento. E, gente, não é fácil você ganhar aí 1,5 salário, 2 salários para você fazer tudo que você precisa fazer, né? Você tem que ter um jogo de cintura. Então a gente fica atento a essas coisas porque faz sentido também na produtividade, na harmonia do local de trabalho, né? Com certeza. Você tem pessoas mais saudáveis mentalmente ali trabalhando com você e isso, lógico, reflete na sua saúde mental. Sim. Empreendedor tem que pensar sistemicamente, né? Tem que pensar em todos os temas aí do negócio. Sim. Você falou dessa questão aí do sono, né?
nesse sentido de privação. Eu tenho uma irmã, ontem eu conversei com ela, e ela virou pra mim e falou assim, pois é, porque hoje eu dormi. Eu dormi 2 horas. Menina, ela falou com o tom, acho que ela tava até meio que chorando. É mãe? É mãe de 2, empreendedora, trabalha com marketing digital, ou seja, tela o tempo inteiro. Ela, olha, eu dormi 2 horas. E eu fico pensando, por que eu fiz isso? Eu falei, mas o que foi? Não, porque minha consciência fica pesada. Sente culpa, né? Aí ela falou assim, fulano, que é o marido dela, até falou pra mim que eu tô errada, que eu não posso ficar pensando isso, que eu tenho que descansar, que eu preciso de descanso. Mas eu penso que eu não deveria ter dormido essas 2 horas, porque eu podia ter terminado tal serviço. Olha só. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, às vezes eu também penso assim. E a gente tem essa cultura agora, né? Vai terminar o primeiro bloco falando disso, que é a cultura do hustle, né? Que é essa glorificação do trabalho árduo, né? É bonito. Na teoria, né? Na teoria, trabalho árduo, incessante, né? Então, assim, você acredita que tem uma valorização assim, adequada do sono e do descanso? Assim, por que valorizar o ócio, né? Porque o ócio, ele é significativo, né? Por que isso ainda é um desafio, na sua opinião, Jéssica? Com o avanço das redes sociais, a gente fica muito suscetível aos influenciadores, né? E hoje em dia, tem muita gente que prega essa cultura de que o sono não é prioridade. Você precisa trabalhar enquanto os outros dormem. A gente já escutou muito isso, né? O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Exatamente. Na época da minha faculdade, tinha a professora Carrasca que perguntava. Época de monografia? Sim. Por que você não faz de meia-noite às 6? Ou seja, isso vem sendo pregado na nossa sociedade de tal forma que você começa a acreditar que dormir, igual você acabou de dar o exemplo da sua irmã, que dormir é errado. Daqui a pouco as pessoas vão entender que é um pecado. Eu não posso dormir porque é errado, que eu preciso produzir. Mas a que custo, né? A nossa imunidade fica comprometida. Você logo vai apresentar sintomas de alguma doença física ou mental, né? A nossa paciência fica comprometida. Se as empreendedoras mães, por exemplo, vai ver que quando você não dorme muito bem, você não tem paciência com seu filho. Você vai brigar o tempo todo, né? Com certeza. E aí, como que fica essa relação, essa conexão? Essa criança vai crescer sabendo que a mãe trabalha muito e que a mãe é estressada. E é isso que a gente quer para os nossos filhos? Trabalhar muito para pagar uma boa escola, mas não ter uma boa relação com os nossos filhos? É verdade. Né? Então, a gente tem que começar a medir e dosar o que realmente é importante nos primeiros anos da vida dos nossos filhos, por exemplo. Eu falo muito de filhos porque eu trabalho com o público materno e infantil. Então, a gente tem que pensar, os pais também. Porque o pai que trabalha, né, o empreendedor, sai cedo, volta à noite, volta com paciência para brincar? Para interagir? Com energia, né, para brincar. Exatamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa... Tô lembrando que ontem eu cheguei em casa e eu tava morta na farofa, né? Foi uma semana complexa, ontem de treinamento, então eu já passei o dia assim, o dia anterior, né, conferindo treinamento e tudo. E aí eu cheguei em casa e o meu caçula falou assim... Mãe, vamos brincar de alguma coisa? Eu falei, vamos. Eu falei, vamos, tipo assim, oh meu Deus, Senhor, eu só quero Jesus. dormir. Aí eu falei assim, eu queria tanto descansar um pouquinho. Aí eu falei assim, não, filho, vamos, de que você quer brincar? Ah, não sei, a gente pode brincar de pega-bareta, pode brincar de cara a cara. Eu falei, ah, legal, pode ser. Ele falou, agora, antes disso, você podia dar umas voltinhas de bicicleta comigo no quintal? Aí eu falei, oh, meu Deus do céu. Eu falei, posso? Mas, ô filho, pelo amor de Deus, umas 10 voltinhas, né? Ele, não, mas só uns 10 minutos, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Na 6ª voltinha, eu já tava tonta. já tava zonza. E eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu. Eu tô num período que eu tenho que tentar desacelerar, né? Porque eu descobri aí nas terapias que eu tenho essa coisa do vício do trabalho. O trabalho, ele me alimenta. Eu falo assim, eu acordo ligado, porque eu acordo, que eu amo trabalhar, eu quero trabalhar. Então eu tenho que me policiar, né? Me fiscalizar nesse sentido. Falar assim, não, agora você tem que descansar, você não pode se sentir culpado e tal. E ainda tem, né, isso que é o que é mais importante na vida do empreendedor, porque o mais importante não é o negócio, o mais importante é a família. Exato. Né, é a família. E ontem eu fiquei pensando, e eu querendo parar de pedalar, mas eu ficava assim, não, deixa eu pedalar mais um pouquinho com o bichinho, né? E eu fiquei, tipo assim, quase uns 10 minutos dando volta no quintal, dando volta. Eu falei, não, filho, agora a mamãe tá tonta mesmo. Mas olha só, olha o detalhe dessa fala. Você percebeu nas suas terapias
que você tem vício no trabalho. Então, você já tem um alerta em relação a isso e você está buscando melhorar. Se você não fizesse terapia, você teria paciência de andar bicicleta com ele ontem? Não. Provavelmente você teria falado assim, filho, mamãe está muito cansada, vamos deixar para outro dia? E aí iria frustrar a expectativa dele de andar um pouquinho de bicicleta com você, né? Então, por isso que quando eu falo assim... 10 minutos num dia, em 24 horas, Exato. Pode ser uma coisa complexa, né? Sim. Então, quando a gente pensa assim, eu preciso trabalhar, a gente tem que tomar muito cuidado com o esgotamento, né? Porque na hora que ele chega, ele não avisa, ele só chega. Isso. A gente não percebe, né, Jéssica? Não percebe. Não percebe, o nosso corpo começa a sinalizar. Você começa a ter mais uma dor de cabeça, que você normalmente não tinha. Começa a sentir dores, né, físicas. Se é uma mulher que tem uma tendência a ter mais cólica menstrual, essa cólica vem mais intensa. O corpo começa a avisar, mas a gente está tão acelerado que a gente não percebe os sinais que o corpo dá. Você acha que aquilo ali é uma coisa normal que você está passando, né? Exatamente. E a gente tem que tomar muito cuidado com o burnout, né? Que é aquela síndrome do esgotamento do trabalho. Não é minha área, porque eu não sou psicóloga, mas eu vejo muito famílias que eu atendo, assim, o pai chega em casa, não tem tempo para dar uma assistência para a mulher que fica ali cuidando dos filhos. E aí a mulher, às vezes, trabalha fora também, tem a terceira jornada, que é cuidar da casa. É isso aí. Então, se você trabalha incessantemente fora e chega em casa e ainda tem outras atribuições, como que você vai cuidar de você? Como que você vai cuidar dessa família? Isso, a gente nem tá falando de uma positividade tóxica, viu, gente? Não é aquele negócio, a gente tem que estar bem o tempo inteiro. Eu já falei isso aqui algumas vezes, porque é algo que tem me incomodado muito, assim, nessa fase de vida que eu tô e na contemporaneidade. Fica parecendo que você tem que estar o tempo inteiro bem, como se a vida não tivesse que ter entraves, como se não tivesse os entraves da vida, como se fosse tudo mar de rosa. A gente sabe que no meio do mar de rosa tem um tanto de espinho ali, né? Então a gente tem que ter essa clareza de ideia, essa consciência, né? Mas a gente está falando realmente de tomar a consciência, né? E tomar algumas posturas, porque tem riscos para a saúde a longo prazo, né? Com certeza. Então, se você fosse dizer agora, assim, né, quais são esses riscos de saúde a longo prazo que os empreendedores podem enfrentar quando eles negligenciam o sono, né? Como que isso pode impactar as carreiras, as empresas? Quais são os riscos, assim, que você mais vê quando você faz os tratamentos que você faz com seus pacientes? Vamos pensar que um empreendedor que começa agora, ele coloca uma meta, como ele quer estar daqui 10 anos, não é verdade? Todo empreendedor tem uma meta a longo prazo, né? Tem que ter. Se ele negligencia esse sono nesse começo, talvez daqui 10 anos ele não tem saúde para desfrutar desse sonho, né? Então, quais seriam as consequências a médio e longo prazo? Hipertensão, né, que é problema com saúde, já que você está sobrecarregando esse corpo o tempo todo por falta de sono, você tende a ter uma hipertensão ali mais para frente. Obesidade, diabetes, depressão, e tem estudos recentes até que trazem a possibilidade de demência, que tem aumentado muito, né? A gente imagina que eram casos muito esporádicos na vida adulta, nos idosos, né? E hoje está cada vez mais frequente, pessoas de 60, 65 anos apresentando quadros de demência. Novos, né? Com 60 anos hoje. Com a expectativa de vida que a gente tem hoje, são pessoas muito novas e ativas. É verdade. Mas que, em algum momento da vida, não priorizou o que deveria ser priorizado. Sono, alimentação, atividade física. E aí a conta chega, infelizmente. Ou felizmente, né? E o ganho de peso, ele também tá relacionado, né? Então, assim, dormir bem colabora para o metabolismo funcionar direitinho. Quando a gente dorme, Ariane, o nosso corpo é como se ele fizesse uma faxina, tá? E ele vai regular todos os hormônios que a gente produz, inclusive o hormônio da saciedade e da fome. Então, quando você não dorme bem, você já acorda querendo comer. E essa sensação de que eu estou satisfeita, ela não chega, porque o hormônio está desregulado. Entendi. Então, por isso que pessoas que dormem mal tendem a ser acima do peso ou até entrar na obesidade, porque não tem a sensação de saciedade e tem necessidade de comer o tempo todo. E aí entra a compulsão alimentar, né? Por conta de um sono de qualidade ruim. Porque quem dorme bem, se alimenta bem. Entendi. É uma coisa... Puxa a outra, né? Não tem pra onde correr disso, né? E doenças cardiovasculares também, né? Sim, totalmente ligado. Que tá relacionado à hipertensão, né? A falta de sono, taquicardia. Pessoa que não sente isso, gente. Eu li, acho que foi ontem que eu li assim, o infarto que você tem aos 65, ele começa com 30. Ah, Maria, que pesado isso. Pesado, né?
Mas é reflexivo. Mas é realmente. Sim. Como é que é um infarto? Que você vai ter aos 65, você começa a produzir ele com 30. Ai, Maria, gente, com os vamos hábitos mudar ruins. esses hábitos. Ariane, dorme mais, querida. Jéssica. Os empreendedores também, hein, que estão nos ouvindo. Você tá doido. Assim, considerando que a nossa rotina é super agitada, então, assim, acho que a gente precisa mesmo ter essa visão de gestão de tempo, né? Sim. A gestão de tempo, ela pode garantir essa quantidade adequada de sono, não é isso? Que dica que você dá, assim, pra gente, assim, pra tentar dar uma melhorada nessa rotina? Primeiro, o autoconhecimento, né? Uhum. Eu falo que a gente não tem controle sobre o horário que a gente acorda. Se você acordou, dificilmente você vai... Já viu aquele exemplo? Não sei se você já passou por isso. Não, domingo eu vou acordar 10 horas da manhã. Não, porque eu tô passo muito por cansada. Aí dá 6 horas, você tá lá de pé e não consegue dormir mais. Ai, meu Deus. Por que você não consegue dormir mais? Isso chama relógio biológico. Seu corpo tá pronto pra trabalhar. Então, se o seu relógio biológico funciona bem, né? Se você não precisa de um despertador, por exemplo, você já sabe que seu corpo vai despertar todo dia aquele horário. O meu é 6h20. Sim. Antes da gestação, né? Que agora tá tudo desregulado. Então, se você sabe que o seu corpo acorda 6h20, que você precisaria dormir de 7 a 8 horas ou de 8 a 9, você faz a contagem regressa e imagina que horas você precisa deitar. Uhum. E aí, não é só assim, olhou no celular, ixi, eu preciso deitar agora. Não, né? Tomar um banho relaxante, como eu já falei anteriormente, fazer uma leitura, alguma atividade de meditação que vá fazer com que você relaxe, porque lembrando que para dormir não basta ter sono e cansaço. Uhum. Você precisa estar relaxado. Uhum. E muitas vezes você esquece de relaxar para dormir, aí você vai para a cama e fica lá. Cadê o sono? Ah, não, vou mexer no celular. Vou responder uns e-mails. Vou fazer uma coisa aqui, vou fazer outra coisa ali. Mas não teve uma preparação. Entendi. Né? Não teve aquele sinal, não mandou o sinal para o cérebro de que eu preciso relaxar. Então, a gente tem que pensar na matemática reversa, que horas que eu acordo, que horas que eu preciso deitar. E antes de deitar, o que eu posso fazer. E aí é muito individual. Eu, por exemplo, Jéssica, eu já tentei milhares de vezes meditar. Eu não consigo. O meu cérebro vai para outra coisa. Eu começo a pensar em outras coisas. Não consigo meditar. Entendi. Mas, por exemplo, uma leitura de livro físico, eu li ali 5 páginas e já começa a me dar sono, porque aquilo ali me relaxa. Né? Eu já estou cansada no final do dia. Então, foi uma forma que eu encontrei. Tem música que ajuda muito a acalmar, né? Tem umas frequências, né? De vez em quando eu coloco, viu? Frequência Hertz, não sei o quê, pra dormir profundo e tal. Meus enquanto agitado eu coloco óleo essencial de lavanda, põe no difusor. Não é milagre, né? Não Se você não faz tudo o que... Como se diz, você não faz o checklist, o óleo essencial não vai salvar seu sono, mas ajuda. Se você faz tudo direitinho, alimentou bem, fez atividade física, um olhinho essencial ali no final do dia... Bacana, ajuda demais. Para adulto, viu, gente? Porque para criança, a gente tem que tomar cuidado com o uso. Né? Pode ter intoxicação. E essa galera que acorda e dorme no telefone? Dá vontade de chorar. Esse negócio do telefone é complexo, né? Porque assim, eu tenho muito cuidado com a coisa de acordar e pegar o telefone. Então, assim, tem um tempo que eu não faço isso mais. O telefone fica até longe da cama, o despertador toca, eu preciso... né? Dou uma alongada ali e tal, antes de levantar, vou lá, desligo o bendito despertador. Mas assim, aí eu vou fazer minhas coisinhas, né? Sim. De manhã, vai lá, faz a maquiagemzinha, até pegar o telefone pra folhear. Porque essa coisa do telefone pra também... folhear. Folhear, igual o livro, né? Essa coisa de telefone, ela mata a gente, né? Eu, por exemplo, à noite... Eu realmente tento não mexer no telefone quando eu estou em casa. Primeiro porque é o momento que eu tenho com minha família, né? E eu evito dividir só se eu tiver com um problema que eu tiver que parar para resolver. Porque do contrário, eu evito mexer no telefone à noite, por exemplo, depois de um determinado horário, né? Apesar que a gente tem negócio em shopping, às vezes fica aberto até 10 horas, uma vez ou outra, aí liga, eu falo, liga, porque se não, manda o WhatsApp, porque eu não vou olhar o WhatsApp, né? E às vezes você tem um tempinho, você vê alguma coisinha ali, uma besteira, mas assim... A ideia é não deitar na cama e ficar com o telefone na mão, porque essa luz, essa tela, ela também prejudica bastante, né? Eu sempre, um conselho que eu posso dar para os ouvintes é deixar o telefone fora do quarto. Vou dormir, o telefone fica na sala, no banheiro, na cozinha, em qualquer lugar que não seja o seu quarto. Porque diminui muito a chance de você levantar para ir lá checar quantas horas são, por exemplo, né? Além do que, né,
Tem estudos que falam que você dormir com o telefone no quarto, existem as ondas eletromagnéticas que podem impactar na qualidade do sono. Acho que tem 1 metro, né, de distância entre si? 2 metros. 2 metros. Então tem que ser fora do quarto, preferencialmente. E aí você vai pensar em outras coisas. Porque se o telefone está na cabeceira, ao seu alcance, tem que ter um autocontrole muito grande para você não ir lá e triscar para ver quantas horas são. Não, quanto tempo eu estou aqui tentando dormir, né? Então deixar o telefone fora do quarto é muito benéfico. E sobre esse uso excessivo, por que a gente tem tanto vício com o telefone, né? Quando a gente está ali, por exemplo, nas redes sociais, vendo uma besteira, como você disse, a gente está recebendo dopamina, que é um hormônio que nos dá a sensação de bem-estar. E aí você troca, vai passando. Quando você vê, você já está assim, 40 minutos que eu tô aqui, nada produtivo. É verdade. Por quê? É um vício, né? E as pessoas não veem isso com uma gravidade como realmente é. Porque tá todo mundo fazendo. E a gente tem que ser muito observador dos nossos comportamentos, né? Porque reflete nos nossos filhos. Né? Isso é verdade. Essa coisa de ser observador do comportamento é complexo, mas assim, é necessário, né? Necessário. E a gente tem que, né, sei lá, não sei nem se é esse termo, mas assim, se autoinduzir a isso, né? Sim. Fazer combinados também, para quem é casado, combinar com o parceiro, né? Olha, a gente não vai pegar no celular. Se eu pegar, você me dá um toque. Não é para brigar, mas é para um colaborar com o outro, que às vezes a gente não percebe. É automático, é muito automático. Você falou aquela hora de relaxar e tudo, e de meditar, né? Que você falou, eu não consigo meditar. Menina, eu sempre tive muita dificuldade para meditar. E aí nessa minha busca, né, nessa minha percepção de que eu preciso melhorar nessas questões dessas rotinas e tudo, eu conheci o Reiki. Presta atenção. Aí meu médico falou assim... Isso é engraçado, você começa a contar os trem, você ri. Não, mas é porque eu fico lembrando da cena, eu fico assim, gente, como que essa galera deve olhar pra mim e falar assim, essa mulher tem algum problema. Não, nada aqui não. Aí o médico falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí não vai ajudar você com nada. Eu falei, vai, porque as luzes saem das mãos lá, você ajuda a autocurar. Aí a gente morre de rir, né? Morre de rir. Mas aí, meu perfil é de analisar, né? Eu analiso muitas coisas, eu penso muito sobre as coisas e tal, vou gerando estratégia e tudo. E quando eu procurei fazer o Reiki, eu fiz o curso do Reiki, né, do nível 1, para eu aplicar em mim mesma. Por quê? Porque eu entendi que se eu tivesse uma rotina, que, né, geralmente se aplica Reiki em 10, 20 minutos ali, tem gente que 1 hora com as mãos, eu não dou conta disso, mas enfim... Eu entendi que eu teria uma rotina ali de estar, como eu sou fazedora, de estar realizando algo no sentido de estar meditando. E aí o que acontece? Enquanto eu tô ali deitada, aquela musiquinha dos bichinhos, as cachoeiras, musiquinha, né, pra você fazer o reiki e tal, e eu tô ali concentrada em fazer aquilo, e aí eu fico, né, imaginando ali as mãozinhas, a luzinha, a cura e tal... Jéssica, são 10, 15 minutos que eu estou meditando. Sim. Eu tô naquele momento, não posso nem falar preocupada, não, mas naquele momento eu tô voltada pra aquela calma, aquilo ali que eu não tenho no restante do que me sobrou de horas ali no meu dia. Sim. Então eu entendi que, por exemplo, o Reiki veio pra mim como um momento de cura mesmo, porque é um momento que eu tenho e que eu tô calma, e eu não tô pensando no meu problema lá da minha empresa, eu não tô pensando amanhã, meu Deus, eu tenho uma pilha de 30 centímetros de boleto para pagar, entendeu? Eu não tô pensando, eu tô pensando ali, naquele momento, a musiquinha, o cheirinho que você põe, né? Que você faz essas coisas pra induzir. Que horas você costuma fazer isso? Eu costumo fazer à noite. Eu não consigo fazer de manhã. Igual, por exemplo, de manhã eu dou uma alongada e é o momento de eu fazer atividade física. Eu não consigo fazer atividade física à noite, porque meu marido já gosta de fazer à noite. De manhã ele gosta de dormir. Então eu não, gosto de acordar cedo. Aí eu faço um alongamentozinho rapidinho, já mexo com minhas coisas e tal, já vou viver as coisas que eu tenho que viver. À noite, na minha cabeça, é hora de descansar. Então, assim, eu luto pra eu conseguir desligar. Ótimo. E você já tem essa consciência, né? E eu tenho 2 meninos, meus meninos são super agitados, meus meninos vão pra um lado, vão pro outro e tal, é aquela confusão, não sei o quê. E assim, eu ralo pra, tipo assim, até 10 horas eu conseguir colocar esses meninos na cama deles pra dormir. Né? E aí é luzinha, e aí é um umidificador, não sei o que, tem uma rotina. Aí a gente deita, aí faz oração. Então, na minha cabeça, como eu sou estrategista e analítica, eu penso, é uma estratégia e eu percebo o sono chegando para eles. Ótimo. Entendeu? Durante aquele ritual.
Sim. Né? Então, quando eu comecei a olhar para o reiki como esse processo aí, eu entendi que o reiki, eu estava fazendo esse ritual. E aí eu consegui meditar, né? Mas você conseguiu, Ariane, em razão do seu autoconhecimento, que é essa busca do autoconhecimento, sentido, né? Porque uma pessoa sem essa consciência, ela não tem como ela buscar essas... Que bom que a gente está aqui hoje falando sobre isso. E essa consciência não é natural, não. Não, né? Ela chega... Sabe porque a gente vai na maré. Tá justamente. Todo mundo acelerado, tá todo mundo trabalhando muito. E aí, se você tenta ir contra a maré, você vê que você não tem forças, né? Então tem que partir, tem que ser, como se diz, né? É de dentro, não é de fora. Tem que ser uma motivação interna. Porque externa, essa motivação não existe. Porque na hora que você falar assim, não, eu vou, 22 horas eu já vou estar pronta para dormir. Aí tem mensagem para responder, tem e-mail para responder, tem isso, tem aquilo. É natural que o mundo te traga demandas esse horário, para você não estar pronta. Então você tem que ir contra a maré. É verdade. Porque tá todo mundo acelerado 22 horas. O ideal é ser mais produtivo durante o dia mesmo, né? Sim. Jéssica, a gente tá chegando no final do segundo bloco. Você Foi acredita? tão Super rápido. Sim, foi ótimo. Eu quero agradecer muito. Quero que você dê um conselho final aí para todos nós, somos empreendedores, né, que lutamos para equilibrar o trabalho, o descanso, principalmente aqueles que precisam estar sempre ligados, ou seja, essa pergunta eu fiz para você me ajudar. Que a gente tá sempre ligado para ter sucesso. Sim. E eu fui bem egoísta agora, né, gente? E eu queria que você falasse o arroba pra gente te seguir também nas redes. Tá. Meu arroba é Sono Infantil Jéssica Rodrigues, tudo junto, né? Como eu disse, eu sou especialista em sono com abordagem integrativa, com foco infantil. Eu não atendo adultos, mas dou educação no sono dos adultos. Inclusive, empreendedores que tiverem empresas, que quiserem uma palestra, por exemplo, para os seus funcionários, para a gente falar a importância desse sono. Qual o benefício disso, né? Você vai ter empregados, né? Muito mais dispostos, criativos, disponíveis para contribuir para o seu negócio. Então, o sono ele tem que vir como uma pauta muito relevante nas empresas, desde um pequeno empreendedor até grandes empresas, porque todo mundo precisa dormir bem para ser produtivo, para estar ali disponível para dar o seu melhor, né? E a gente não está falando de sugar essa pessoa, né? A gente está falando do que essa pessoa pode contribuir, porque querendo ou não é uma prestação de serviço. A pessoa recebe para prestar o seu serviço. Quando você investe no sono dessa pessoa, você está recebendo isso em troca, que a pessoa vai estar disponível, né? No momento que ela está prestando esse serviço. Então, meu foco é infantil, mas estou sempre disponível para as empresas para falar do sono do adulto, né, como forma educativa. Você trata o sono infantil, mas para os adultos você sensibiliza a todos a respeito educação do sono. Exatamente, não faço atendimento. Aqui em Montes Claros tem alguns médicos especialistas em sono. Talvez no vídeo, né, no YouTube a gente coloca na legenda, no Instagram, porque assim. Agora eu não vou saber falar de imediato. Mas, se tratando de sono infantil, e aí também a gente tem que pensar assim, né, grandes empresas, como que você pode contribuir na vida dessa recém-mãe que está voltando ao mercado de trabalho, porque é um desafio muito grande para a mulher retornar, passando por privação de sono com bebê pequeno, né? Então a gente está aqui para isso, para contribuir para a maternidade. Mas, de toda forma, a gente contribui com o conhecimento que a gente tem para todos que estão disponíveis para ouvir. Obrigada, Ariane. Muito obrigado, viu, Jéssica? Eu que agradeço. Sucesso e uma boa maternidade, né? Muito obrigada. Deus esteja com você, viu? Amém, obrigada. Gente, é isso aí, né? Aproveitando, a gente está no mês de Setembro Amarelo, que é um mês de combate ao suicídio, né? A gente fala muito de saúde mental em setembro, então talvez seja até uma deixa de você, né, buscar a Jéssica aí para levar essa palestra para o seu negócio, para falar sobre isso para você que é empreendedor e para os seus colaboradores também. Então, nós ficamos por aqui, o nosso Empreendedor em Ação. Hoje foi bem rápido, né? Espero que você se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Me siga lá no Instagram, Ariane Galdino _ Reinventa, para você ficar por dentro das dicas e também da nossa programação aqui na Rádio Unimontes, tá? E é isso, agradeço a Fadenó, a Classic Men's Club, a Cris Joias e a Impremix pelo patrocínio, por estar aí nos apoiando nesse projeto. Gente, até a próxima quinta, às 18 horas, porque nós temos um encontro aqui na Rádio Unimontes. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação,
seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreender. De Exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.